O UFC tá no Rio de Janeiro, em Alagoas, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, Isso. Pernambuco e até na Bahia. E quiçá na Bahia. Quiçá na Bahia. Então, Guilherme Campos, nosso correspondente do Rio de Janeiro, para trazer as informações da SAF do Fluminense. Quase que ele roda, viu? Quase, né, de SAF. 1,4 bilhões em 10 anos. Só que isso gerou polêmica ontem, porque um dos conselheiros perguntou ao vice-presidente de onde viriam esses 6,4 bilhões, e aí ele afirmou que seria não é um dinheiro novo, vamos dizer assim, seria de uma geração de caixa do clube. Então isso deixou muita gente confusa, e essa SAF aí ainda vai ser votada, ela não foi aprovada ainda, foi apresentada ontem para os conselheiros do clube, mas ela já promete aí muita polêmica. Seria para assumir o futebol masculino, feminino, as categorias de base e o futsal do Fluminense. As categorias de base do Fluminense a gente pode considerar uma das mais potentes aí do país, toda hora revelando um jogador para o futebol e vendendo, ou aproveitando o time de cima. Xerém é um dos pilares aí do Fluminense. Xerém é um dos pilares do Fluminense, e o Bahia tomou alguns de lá, viu? Principalmente diretoria, comissão técnica, alguns treinadores de Xerém. O Bahia contratou vários ano passado. A gente pode dizer. E essa SAF é inovadora, eu diria, porque 40 pessoas no fundo é uma coisa bem diferente. A gente nunca... Imagine uma SAF do Fluminense, 40 donos. Sabe que essa aí não vai dar certo nunca? Tinha visto antes. Pois é, a gente está vendo aqui, Belintani, Cássio, Guilherme, você que está aqui com a gente no Bar FC, e a gente colocou isso aqui no nosso Instagram, né? Foi um trabalho que o Guilherme fez, né, em conjunto com a gente, o Bar FC _ Rio de Janeiro, o Instagram do Bar no Rio de Janeiro. Cada correspondente nosso tem a sua própria página, para que você também fique informado de tudo que está acontecendo, né, com os nossos correspondentes em cada um dos estados. Tem como mais comissão técnica, 4,7 bilhões. Aquisição de atletas, 1,1 bilhão. Isso daqui, Belintani, o torcedor do Fluminense vai dizer assim: opa, vamos contratar o mundo todo. Porque se vai ser 1 bilhão para comprar jogador, meu irmão, aqui vai chegar dinheiro à torta e à direito. Mas o Bahia já gastou 493 milhões, quase meio bilhão. Bote aí, gastou meio bi em 3 anos. Nego acha, não, 1 bilhão de contratação, caralho. O time vou trazer Messi, Cristiano Ronaldo. Por exemplo, não é que ninguém vai contratar esse cara, mas por exemplo, vou trazer Mbappé. E não tem nada a ver. O Bahia gastou meio bilhão em 3 anos. Meio bi em 3 anos. Tem algum Mbappé aqui no Bahia? Não. Então o futebol tá caro mesmo, velho. Desenvolvimento e formação de jogadores, 359 milhões. Melhoria dos centros de treinamento e também de Xerém, 84 milhões. E royalties para a associação, 143 milhões. Como o Guilherme falou, 40 investidores com aporte inicial de 500 milhões e eles vão assumir essa dívida que está girando na casa aí de 865 milhões. Rapaz, o Fluminense está com a dívida de 865 milhões, velho. Caralho, eu quero ver o que o Belintani vai falar aqui. Passa aí, meu querido Matheus Pinho, aí, como o Guilherme falou, né, que a SAF assumiu futebol masculino, feminino, base também futsal. E o plano é aumentar já a folha salarial do futebol para o ano que vem em 30%, saindo de 19 milhões para aproximadamente 25 milhões de reais mensais. Tem mais uma tabelinha aí, meu querido Matheus? E aí? Olha que parada. A folha salarial do Fluminense hoje é de 19 milhões por mês. 19, eles querem ir para 25. E olha o time deles. Um monte de velho. Rapaz, o time do Fluminense é um monte de velho. Todo respeito ao Fluminense, mas é um monte de jogador com idade avançada. Um monte. Cano. Enfim, vários. Com idade avançada. Fábio. Manuel. Thiago Silva. Enfim. 19 milhões por mês. Caro pra caralho. Os caras querem botar pra 25. Para aproximadamente 25 milhões de reais mensais. Tem mais uma tabelinha aí, meu querido Matheus? E aí, né, o Mário Bittencourt ao centro com os investidores da LZ. Eu vou dar logo minha opinião. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e essa SAF aí é para os caras continuarem lá.
não vai dar certo. SAF tem que ser vendido, irmão. Todo mundo que tá lá sai. SAF é assim, é que nem a do Bahia. Que nem a do Cruzeiro. Ah, Perrela. Todo mundo saiu, irmão. Não tem mais conselheiro dando pitaco. Não tem mais eleição para presidente. Tem mais porra nenhuma. O Fluminense quer fazer uma SAF. Onde ele vai criar a LZ Esportes com 40 pessoas. 40. Para cada um dar não sei quantos milhões. Fazer um fundo. E o cara que é presidente do Fluminense hoje, o Mário Bittencourt, continuar à frente do Fluminense. Tá vendo que essa porra não vai dar certo, rapaz? Esportes? Não. Só volta lá, Matheus, na primeira, que eu acho que a gente, só para poder detalhar. Eu acho que é uma empresa nova, criada por esses investidores. Né? Buscando Não sei. Sim. Eu não sei. E aí, Não, eu também não sei, Belitão, mas eu também acho que é isso. É uma empresa nova, criada agora, a LZ Esportes. Que na verdade foi criada, mas não tem nenhum dinheiro nela ainda. Porque os caras só vão botar o dinheiro se aprovar o conselho lá do Fluminense, aprovar a SAF, aprovar tudo. Aí os caras, vamos aí, junta aí os 40, cada um dá seu aporte aí. E aí, cada um vai dar não sei quantos milhões, né? Como é? Aporte da LZ Sport, 500 milhões. 500 milhões dividido por 40. Cada um vai dar o quê? 20, né? Não é isso? Eu tô mal, 20 milhões, né? É, 12. Cada um vai dar 12. Cada um vai dar 12 milhões. Ele juntou lá 40 torcedores do Fluminense rico, que tem 12 milhões para aportar, mas os caras vão querer de volta os 12 milhões, né? e tá aí, ó, a maior transação da história do esporte brasileiro. 500 milhões, um aporte em cash, né, para investimentos do futebol profissional, pagamento de dívidas e equalização da estrutura de capital, e depois esse compromisso de investimento em 10 anos de 6,4 bilhões de reais. Só que o compromisso de 6,4 bilhões é dinheiro do próprio Fluminense, porra. Aí, porra, não vai dar certo, porra. É dinheiro do próprio Fluminense. E, porra, você que loucura é essa? Eu mesmo vou pagar a vida pra mim mesmo, é? Existe, porra. E aí? É uma fala ontem que deu muita polêmica do presidente do Fluminense. É que ele disse que, diferente de outras SAFs, que foram operações de resgate, ele usou essas palavras. Eu acho que ele usou mais para alfinetar os companheiros aqui do Rio de Janeiro, né, o Vasco e o Botafogo, porque o Botafogo opera muito alavancado, já teve o retorno esportivo, foram os 2 títulos do ano passado, o torcedor, assim, ele vê a notícia, ele até se preocupa, mas ele fala, tudo bem, uma Libertadores e um brasileiro. A SAF do Vasco já foi, tá sob liminar, quem comprou a SAF não tem mais o comando da SAF, é uma SAF muito nebulosa. Outros exemplos de SAF complicadas aí do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente pode dizer tranquilamente que a melhor SAF do Brasil foi a do Bahia. E é complicado, assim, ele dizer isso, que é uma operação de resgate, porque nem todas as SAFs fazem isso só para não fechar as portas. A gente vê projetos que deram certo. O próprio Cruzeiro, o Ronaldo arrumou a casa, revendeu a SAF. O Cruzeiro estava muito mal desportivamente, teve um levante também. Então, essa fala aí, ele tentou atingir quem estava perto, mas acabou pegando mais gente, né? E é curioso, porque Belintani está aqui, pode falar melhor do que qualquer um. O Bahia não estava matando cachorro a grito quando fechou a SAF. Belintani. Tinha suas dificuldades financeiras, tinha acabado de cair quando pintou a oportunidade de buscar, Não, mas... eu acho, assim, Cássio, entrando um pouco... O que eu mais gosto com a Monday é sentir que eu tô no controle. Que Mário nem quis dizer da SAF do Bahia, né? Eu concordo com o meu xará aí, que quando ele fala isso, ele está mais numa perspectiva de comparação regional, né? Assim, principalmente das SAFs de Vasco e Botafogo, né? E qualquer coisa que eu disser aqui, eu preciso dar esse recorte muito claro, assim. O Fluminense tem um grande presidente, que é Mário Bittencourt. É um cara muito habilidoso, conhece, é responsável, é torcedor do Fluminense. É um cara que ama o clube e é um cara extremamente moderno e responsável. Então, qualquer coisa que eu falar a partir daqui é nesse contexto de alguém que não está dentro do processo e que vê e que tem alguém muito preparado ali dentro, né? Eu vou apenas pontuar, né, visões aqui muito en passant, digamos assim, do que eu li hoje de manhã, do que o Guilherme falou aí. Primeiro, assim, na minha avaliação, 500 milhões em 2 anos, ou vai gastar um dinheiro
com dívida, que não me parece que está o direcionamento ali, ou vai ter um acréscimo de 250 milhões no primeiro ano, 250 no segundo ano, para elevar só a folha do futebol. Não acho que seja isso ali, pelo que ele falou. Fiquei curioso de saber para onde vão esses 500 milhões. Assim. Ele está dizendo equalização do capital do futebol. Talvez para melhorar o fluxo de caixa, talvez? Talvez, né? Não sei, mas aí é dívida, né? Porque você vai repor, né? Cobrir fluxo de caixa. Você tem que Então, pagar no dívida. que foi apresentado, esses 500 milhões seria uma injeção de um dinheiro novo. Fora Isso. É isso, pelo que eu entendi, os 500 milhões seria os 12 milhões e meio de reais que cada conselheiro desse aí, dos 40 que vão fazer parte, vai pagar. E vão pegar esse dinheiro e vai pagar as dívidas emergenciais, né? Que tem no clube, que deve estar lá, o clube está na casa de 800 milhões de dívida, vai equacionar um monte de dívida para o clube poder ficar se alavancando, entendeu? pagamento da dívida. Então, foi isso que eu falei, pagar a dívida. Mas aí, veja, para oxigenar o caixa. Aí é importante lembrar, não está falando de pagamento da dívida, está falando de assunção da dívida. Então, Assunção da dívida. Vamos falar primeiro aqui dos 500 milhões. Para mim, o dinheiro pequeno no longo prazo, para ser só isso de dinheiro novo, né? O Bahia já aportou mais do que isso em 2 anos de SAF. Muito mais. Só de contratação foi isso aí. Fora investimento na divisão de base, que foi pra caralho. Fora vários investimentos que vem aí, o Bahia gastou mais de 1 bi, pô. O Bahia já gastou 1 bi. Mais do que isso. O City já aportou mais do que isso em 2 anos. Para o tamanho que está a indústria do futebol hoje, 500 milhões no longo prazo vira pó. Sim. E no curto prazo, não sei para que seria, assim, porque se for para pagar dívida, ótimo. Se for para qualquer outra coisa, só para elevar o nível do time em 2 anos, vai cair naquela falsa impressão de no começo vira um timão e depois não tem como sustentar. Né? Então me parece um dinheiro pequeno para o longo prazo e grande demais para o curto prazo, salvo se for para pagar dívida. Em relação à assunção de dívida, não é pagamento de dívida, é assunção de dívida de 650 milhões. O que significa quando se fala assunção? Quando ela traz para dentro da SAF. É como o Botafogo fez, como o Cruzeiro A dívida hoje, ela é da associação. Então, quando você faz isso aí, você tira a dívida da associação e traz para a SAF. Então, o dono agora herda aquela dívida, entendeu? Tem que pagar. É o famoso assumir a dívida. Assuma a dívida, traz para dentro da SAF. Ela transfere a dívida para dentro da SAF e fala, vou pagar. Não sei se no compromisso está dizendo quando, de que forma, essa coisa toda. Mário com certeza está cuidando bem disso, assim, mas para saber qual é o compromisso de pagamento dessa dívida. Essa dívida aparentemente vai ser feita com o capital do próprio clube e não com o capital de investidor externo, do investidor aportando. Né? Então, é um capital do próprio clube que vai girar ali para pagar. E tem um ponto de atenção, pelo que eu li, é que os 65% de participação na SAF se essa dívida for confirmada. Se a dívida for maior do que isso, parece que a percentual vai ser de mais do que 65%. E a tendência é que seja maior do que isso, porque a dívida não está auditada, eu não sei qual nível. Pode até estar auditada, mas não sei se é assertiva, completamente assertiva. Né? No Bahia mesmo, a gente calculou ali em 280, 270 milhões, no final deu 10% a mais, a gente conhecia bem, não sei qual nível. Sempre assim, velho. Que a dívida pode aparecer uma dívida nova no meio do caminho, um processo a mais de um jogador que, sei lá, alguma coisa, um cara trabalhador que não tinha processado há 4 anos, mas demora 5 anos pra processar, o cara resolve. Vai vender? Então peraí, então eu vou botar logo o processo, entendeu? Então tem essa, como ele falou aí, era 280, vai morrer em 300. Que o Fluminense tem. Então, tem aí uma coisa para observar, é se no final das contas vai ser 65% mesmo, ou vai ser mais ou menos, se a dívida for maior ou menor, é um ponto de atenção. E para mim, o que eu, de fato, aí eu tenho que me posicionar, já que vocês estão perguntando, eu discordo veementemente, não se trata de 6 bilhões e 400 milhões de investimento. Tecnicamente, não é investimento. Grande parte aí é custeio, não é investimento. Salário de jogador não é investimento. Sim. Cortar grama não é investimento, enfim, nada disso é investimento, isso é custeio, isso é o orçamento do clube. Sim. Quando se fala investimento, pode até ser investimento próprio, mas assim, vou comprar um CT novo, vou comprar jogador que é ativo, até aí é investimento, e a dúvida é se além de entender o quanto é de investimento desses 6.400, quanto vem do capital externo. Sim. Esse é o detalhe dessa SAF do Fluminense. Porque a do Bahia, quem pagou a dívida do Bahia foi o capital externo todo. Entendeu? Como é que o Fluminense quer fazer uma SAF com o dinheiro dele mesmo, pagando ele mesmo? Isso não faz sentido, pô.
E como o Belintani falou, se for 500 milhões é pouco. Ah, 500 milhões para pagamento de dívida agora. A longo prazo é pouco. A curto prazo é até bom. Você deve 800, tá pagando 500, mas e o resto do dinheiro? Só vai aportar isso? Porque a grande questão é, quanto é que o sócio está botando para ser dono de 65% do clube A, B ou C ou do Fluminense? Essa é a conta. Para não parecer que tá botando só a sua tecnologia de gestão, mas não tá aportando dinheiro. No Né? Bahia, a gente falou, você tem que obrigatoriamente colocar 800 milhões e mais 200 é indicativo, né? Não era obrigatório, a gente ressaltou isso na época, mas existia, e o centro de treinamento é justamente esses 200, que já está acontecendo. Então, em 15 anos, e a tendência é que a gente tenha isso aí em 4, 5 anos mais ou menos, né? Então, assim... o Bahia era 15 anos, mas já está chegando perto, já em 4, 5 anos, já chegando o valor já do aporte. É garantidamente um investimento externo. Chamar de investimento 6 bilhões e 400 me parece, sob vista contábil e de lógica de pensamento assim, econômico, uma nomenclatura equivocada, porque está aí dentro todo o custeio do clube ao longo dos 10 anos. Significa orçamento de 640 milhões por ano, vezes 10 anos, 6 bi e 400. Desses, mais 500 de investidor externo, de dinheiro externo. É o dinheiro novo de fato. Belintani matou tudo aí, Xalado. Eu também tô com o Belintani, eu achei tudo igualzinho aí. Você ele pega o Fluminense custa 640 milhões por ano, o cara quer uma SAF de 10 anos, com aporte de 6,4 bi, 640 vezes 10, 6,4 bi. Você vai do Fluminense, já é isso, então pronto, o dinheiro do Fluminense pagando ele mesmo. O investidor está se comprometendo a aportar 500 milhões, assumir a dívida para dentro da SAF, pagar essa dívida aparentemente com o próprio o dinheiro do Fluminense, orçamento do clube e pagar as outras coisas, inclusive investimentos com o próprio orçamento do clube. Me parece que é esse o compromisso. Não estou dizendo que é ruim. Sim. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo só que a tradução... Não vai chegar a 6 Também entendi, Foi isso aí que eu entendi. bilhões e entrar no caixa do nada. E parece que o próprio vice-presidente lá já esclareceu. Não é um investimento externo. Não é. Porque tem uma coisa, gente, que é... Galera, é o seguinte, o prêmio Reclame Aqui só veio porque a Reels tem a confiança de vocês. Assim, gente, é importante medir expectativas para toda a SAF que for feita. Não adianta você montar um discurso que vai fazer com que o torcedor vibre da noite pro dia e 6 meses depois a realidade bate na porta. Então, assim... O Botafogo, isso não aconteceu ainda porque o Textor, ele é muito fanfarrão, velho. Aquele bicho, ele é muito sabonetado, velho. Ele já ia se lascar agora, mas ele já achou um amiguinho dele aí, lá, o do Panathinaikos, lá, um russo bilionário. Um russo, não sei se o cara é russo, ou um grego. Já pra ajudar ele, o cara já tá ajudando ele. Já pagou, já comprou 2 jogadores na mão dele, comprou outro jogador por não sei quantos milhões e devolveu o jogador a ele por um empréstimo. Ou seja, salvou ele para o Botafogo não entrar no colapso já agora. Que o Botafogo ia entrar em colapso agora. Mas o John Tex, ele é muito saboneteiro, velho. Ele foi para um lado, foi para o outro e achou esse cara, já devia conhecer lá. Sei que ele achou esse cara aí e o Botafogo agora só faz negócio com esse time lá. Da Grécia, sei lá qual é o nome do Panathinaikos, eu esqueci o nome do dono lá que o cara é. O cara é dono do North Forest, o grego lá. E aí, meu amigo, tá salvando o texto, mas vai salvar até quando? Entendeu? Até quando? A torcida do Botafogo a gente já sabe. A torcida do Botafogo tá cagando e andando, ela quer que o texto continue pegando o dinheiro do grego, de qualquer porra, e o Botafogo sendo campeão. Ela tá torcedor, irmão. Torcedor, ele tá cagando. Se o Textor brigou com o sócio dele e o Botafogo ia entrar em colapso, o Textor foi lá, arrumou um dinheiro de fora de um grego, tá fazendo negócio com o cara, tá dando jogador pro cara dar o dinheiro pra ele poder girar o clube. O torcedor tá cagando, irmão. O torcedor quer ser campeão da Libertadores brasileiro, acabou. Então não tem preocupação com porra nenhuma, torcedor. Se você perguntar ao torcedor do Botafogo, ele vai dizer. Primeiro é difícil você achar um torcedor do Botafogo, né? É difícil achar. E quase não tem. Mas se você achar e perguntar, ele vai dizer, não, Textor tá sofrendo
Perseguição da mídia. John Textor tá sofrendo perseguição da mídia. Porque ele é o bonzinho, material ocultado, John Textor. Né? A gente sabe que não é, né? Queria botar Botafogo lá para as Ilhas Caimã, paraíso fiscal, uma confusão. Então ele tá falando isso, velho, entendeu? E o Vasco teve problema lá, com a 777, veio dinheiro de fora, mas os caras também todo enrolado. O Vasco botou na justiça, pegou o clube de volta. Isso é importante, eu tenho certeza que o Fluminense vai saber fazer. Tem um presidente super criterioso, como é Mário Bittencourt, tô repetindo isso, né? E tem tudo para ser uma grande SAF, né? Mas só para alinhar aqui conceitos, né? Perfeito. Não é 6 bi e 400 de investimento, é de orçamento. Me parece, pelo que o Guilherme falou aí, que é isso. Sim, e é muito difícil também a gente medir a cabeça do torcedor, mas é inevitável a comparação, né? Rio de Janeiro, o Fluminense fechando a SAF, vai ser o terceiro clube, só restaria o Flamengo, a não ser SAF. E o torcedor tricolor vê o Botafogo performando em campo, vê outros times performando também. Então ele tem esse anseio, mas é muito difícil. A SAF não é estalar o de dedo e você começa a ter o resultado logo que assina. E o Fluminense que foi campeão da Libertadores tem pouco tempo, né? Foi o campeão antes do Botafogo, foi o Fluminense. Eu não estou tão carente de título assim, não. O Fluminense foi campeão da Libertadores tem pouco tempo. O contrato, não é assim que funciona. E o Fluminense está performando em campo. Foi campeão da Libertadores. Foi isso que eu acabei de falar. O Fluminense está performando em campo. Acabou de ficar em quarto lugar no Mundial de Clubes. Melhor brasileiro colocado no Mundial de Clubes ficou em quarto lugar. Vai ser difícil. A gente vai disputar aí o Mundial de 29, de 33 e outro brasileiro que foi em quarto. Vai ser difícil você ver um brasileiro passar da colocação do Fluminense no Mundial de Clubes. A lista da Copa do Mundo. É bom dizer isso. Eu acho que tem uma coisa muito importante no Fluminense. O Fluminense tem um problema a ser enfrentado, que é a dívida, que, repito, Mário está enfrentando desde 2018, quando virou presidente. Não é o cara que está gerando nova dívida, aparentemente. E trata de forma séria esse assunto. Mas precisa enfrentar. Não tem SAF bem sucedida que não diga claramente o que vai fazer com a dívida. Vai fazer uma recuperação judicial? Vai pagar em 10 anos? Vai fazer um regime centralizado de execução para pagar a dívida trabalhista? Vai embromar e pagar lá na frente porque o juro da dívida é mais barato do que o juro que ele encontra no mercado? Tem que dizer claramente. E segundo tema, a capacidade enorme que o Fluminense tem, que é o maior vendedor de jogador do Brasil proporcional ao tamanho econômico que tem. Fluminense provavelmente, eu não sei, mas provavelmente é o clube cuja venda de jogador tem maior participação no orçamento geral. Por quê? Porque Xerém é uma máquina. A base é muito forte. É surreal. Muito forte. Então, assim, 500 milhões são 2, 3 jogadores bem vendidos ali de Xerém, ainda mais do tamanho que o futebol brasileiro está hoje, né? Então, esses são os elementos que eu acho que certamente estão sendo bem avaliados pelo presidente Mário. Tá aí. Belitani falou bem aí, ó. O criador de conteúdo do Fluminense ficou puto. Ele até falou, mas ele fala muita besteira, não vou botar ele aqui, não. Mas ele tava falando justamente isso aí. Bora ver esse cortezinho aqui dele falando Só acontecem quando você tá... do fechamento lá do Grupo City. Parceiro aqui do Banco. Professor. É Cadu Santoro, que é um cara que o Bahia também deve muito, viu? Não só pela gestão tranquila, cabeça no chão, estratégica que ele faz, mas todo o processo do começo da SAF. Lembrando que Cadu foi o primeiro cara com quem eu conversei, intermediado por Paulo Pitombeira, pela Talent, ali naquele primeiro momento. Ele chegou até Cadu Santoro através de Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, para vocês entenderem, é o empresário de Thiago. Vocês vão lembrar o atacante que o Bahia vendeu pro Manchester City, pro Grupo City. Thiago, um novinho na época lá. E aí Belitani fez negócio com o Paulo Pitombeira vendendo o Thiago pro Grupo City. E Paulo Pitombeira que apresentou o Belitani a Cadu Santoro. O jogo lá em Manaus, Cadu falou, Guilherme, o grupo tem um projeto diferente pro Brasil. Mas se depender de mim, eu vou lutar pelo Bahia, porque acho que é o melhor projeto. Então, o primeiro cara que falou assim... Quem lhe falou isso foi Cadu? Cadu. Então, Cadu foi um cara muito importante na pré-SAF. Foi o cara que comprou a nossa briga, velho. Tá aí, então a informação importante, que às vezes a galera não sabia, é de que Cadu Santoro foi o cara que
comprou a briga do Bahia pela SAF lá no começo de tudo, quando ainda não existia nada. O Belintani tá contando aí, ó. Eu falei Cadu, e eu falava coisas que ou Cadu seria capaz de validar, ou então a gente não teria validação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quer ver uma coisa importante? Terminou a Copa do Nordeste agora. Quantos atletas da base o Bahia usou na Copa do Nordeste? Pô, uma pá. Uma 27, cacetada. salvo engano, pela notícia que eu vi. Eu não contei, certo? Não sei se é verdade ou não. Não, mas é porque se você colocar só aquele jogo contra o Confiança que teve o Sub-20, Isso, já beleza. entra no... Isso. Não, mas É o seguinte, para dois efeito de jogos estatística... finais. Beleza. E o Bahia fez só 2 jogos ou 3, como eu falei, na Copa do Nordeste com o time titular. Se o City tivesse comprado um clube médio ou grande de São Paulo, ele teria conseguido testar e colocar em campo tantos jogadores. Primeiro que a Copa do Nordeste é uma competição extra, Sim. que os outros clubes não têm. Eles não têm essa Não tem. janela de jogos. né? Segundo que o Campeonato Baiano não tem o nível do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca em termos técnicos, então também permite. E, novamente, o Bahia tem um rival local, que é o Vitória, que também usa, muitas vezes, o time mais jovem. Né? Esse ano até que pra não, folgar mas o o calendário. Vitória também fez com Veja. o Bahia aquele time alternativo, o Sub-23. A primeira qualquer coisa pergunta que o vale. Ferran Soriano fez, pra mim, foi por que eu não compro um clube do eixo sul e sudeste e vou comprar um clube do Nordeste? Eu falei, porque o Nordeste tem problemas, mas também tem oportunidades que você não vai encontrar lá. Perfeito. E uma dessas é poder testar 27 meninos da base, velho. Boa, Na Copa do Nordeste mostrou isso. boa. Veja, hoje o Bahia tem um Sidney da vida que se tiver Gostei muito desse garoto. Viu? Não sei se alguém aqui assistiu a transmissão da TV Aratu. Eu tava comentando lá na TV Aratu e eu falei muito desse garoto. Viu? Sidney, volante. Eu vejo muita gente falando ideia, falando não sei o quê, mas não fala dos caras que realmente é bola que tá. Que é Thiago, que tá pronto. Thiago tá pronto. Já tá no profissional, metendo o gol. Vai ser o reserva imediata agora de William José. Thiago tá pronto. E é da base. E esse garoto aí que ele falou agora aí, Sidney, eu falei muito na transmissão desse garoto. Eu falei, rapaz, que partida esse garoto fez, velho. Gostei muito do futebol desse menino. Marcou, ocupou espaço, saiu pro jogo, chegou lá na frente, tentou bola, Sidney. Gostei muito. Agora, é um jogador de estatura um pouco mais baixa, mas eu gostei muito dele, velho. Achei ele um bom jogador. estivesse no São Paulo, se o City estivesse no São Paulo, no Atlético Mineiro, não teria espaço para um Sidney jogar. E olha que ele teve até menos espaço do que deveria. Com certeza. Mas o que eu falo é o seguinte, dentro de um processo de formação e de revelação de talentos, o Bahia é um clube que não está grande ainda o suficiente em termos de competitividade esportiva em todas as competições, né? Não está grande o suficiente para poder jogar com o time titular em todas as competições, não tem elenco suficiente para isso, então permite esse arejamento, digamos assim. E Por uma necessidade e vira também. oportunidade de negócio. Claro. Porque é o seguinte, ó, quando todo mundo diz assim, porque o City já botou não sei quanto, 300 milhões de déficit esse ano. Não é verdade. Sim. É um déficit contábil, mas se você contabilizar o ativo que o City comprou e quanto esse ativo vale hoje, tá paga a conta. Teve ganho de capital. Tá paga a conta. Tá pago. O Bahia, porra. O Bahia já tá valendo 10 vezes mais do que quando o City comprou, porra. Se o City pegasse o Bahia pra vender hoje, ele venderia por um valor astronômico. Só um jogador o Bahia vendeu por 140 milhões, pô. Imagina o resto do elenco inteiro com a divisão de base hoje. É lógico que o City não vai vender o Bahia, mas tô dando só uma ideia. O que o Belintani falou, ele tá certíssimo. Ah, o City gastou 300 milhões. Ô, irmão, 300 milhões ele faz em 2 jogadores, irmão. Se não fizer, em 2 jogadores ele faz, irmão. Acabou. E o resto do time, e o resto de tudo. Então esqueça. Esqueça esse negócio de, o City botou, tá devendo lá 800 mil, esqueça! O Bahia, quando o Grupo City comprou o Bahia valia 1 bi. Hoje o Bahia vale 10 bi, pô. Muito mais. É muito mais dinheiro, pô. Ele tá certo. Conta, não tem nem dúvida. Olha o Lúcio aí. É. O Lúcio tava na conta do déficit. Sim. Né? Tava na conta do investimento que botou, mas o ativo já dobrou de valor, e vai acontecer várias vezes. Vai acontecer com o Fred, zagueiro, vai acontecer com o Lúcio, vai acontecer com o Sidney, vai acontecer com o Vitinho, com o Cauê, com todo mundo. Porque são oportunidades. O fato de a gente ter 5 competições e 2 delas em níveis técnicos que dá para colocar o terceiro time, né? Porque não é o segundo time, é o terceiro. E o quarto. Então, assim, isso é uma oportunidade que se tivesse no clube do eixo sul e sudeste não teria. Quem fez isso esse ano, até por conta de uma Desculpa, necessidade... Pedro, rapidinho. Então, e Cadu viu isso. Sim. E por isso que Cadu também defendeu o nosso projeto para fazer justiça aqui. Por isso que eu digo, quando o projeto não é Guilherme Belintani,
é uma composição de pessoas que fizeram parte dessa história. Desculpa. Nada. O Flamengo colocou um time para início de Carioca também, que foi completamente alternativo, mas por uma necessidade. Veja que Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? a gente foi campeão do Nordeste com sobra de uma competição que eu, na condição de presidente, só ganhei uma vez, em 2021. E com uma dificuldade grande, nos pênaltis. Nos pênaltis. Né? Com a disputa muito acirrada. Então, assim, era uma competição muito equilibrada. Dessa vez ainda manteve um equilíbrio, né? Porque o Ceará entrou disputando bem ali, a gente pegou uma chave mais difícil, mas o Bahia ganhou com sobra, né? E a gente via a comemoração da torcida, 48 mil pessoas no Fonte Nova, e eu assisti um pouco, foi um dia, assim, bem especial para mim. Eu tinha perdido meu tio 2 dias antes, e assim, eu estava muito, com a carga emocional muito forte na Fonte Nova, e eu vi, assim, as pessoas comemorando aquilo. E para mim o sentimento, de fato, é de ter interferido naquele momento na vida das pessoas. Sem dúvida. Né? 50 mil pessoas ali, mais milhares de pessoas fora, que amanheceram mais felizes, dormiram mais felizes, inclusive por causa do meu trabalho. Eu acho que isso tem uma sensação de dever cumprido muito grande e um sentimento que isso perdura ao longo de muito tempo. Eu guardadas as devidas proporções da importância de cada um, me lembrei muito de quando saiu o resultado da melhoria do IDEB da educação de Salvador, e eu tinha sido secretário de educação por 2 anos, que eu dizia assim, foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, porque a gente mudou o ranking de Salvador, que era a penúltima capital do Brasil. Em 2 anos a gente pulou 9 capitais na frente, a gente foi para o meio da tabela, é como se estivesse no rebaixamento e fosse para a Sul-Americana. E em 20 anos de mensuração desse resultado, foram os 2 anos que Salvador mais evoluiu, até hoje inclusive, né? Permanece assim, permanece sendo os 2 anos de maior resultado. Então eu vi assim, a mudança na vida das famílias pobres da cidade, de toda a comunidade que vivia em torno da escola, e no sábado eu vivi muito isso com a final da Copa Nordeste, e a ficha foi caindo de forma mais intensa, né? Mas por outro lado, e aí dizendo a outra coisa, eu não esqueço e não poderia esquecer jamais que não foi um projeto individual, assim. Não foi, né? Eu simbolizo um pouco essa conquista, eu encontro pessoas aqui estacionando o carro, né? O cara passou e falou, Belintani, gritou ali, Belintani, obrigado. É muito comum isso, mas eu carrego uma responsabilidade e a liderança de um projeto que foi coletivo, assim. E não tem demagogia no que eu tô dizendo. Né? É a figura da presidente. Velho, eu vou te falar, ao final do jogo agora eu abraçava o Edgar de um lado e Zé Neto do outro lado, 2 amigos, assim, que eu fiz no Bahia, assim, e eu desde o começo, e Neto ao longo desse processo todo. E, velho, se não fosse pessoas como essa, eu tinha largado o barco, velho. Porque quando o bicho tava pegando, o Bahia rebaixado, a pessoa fala, velho, eu tô com você. E essa coisa que parecia simples lá atrás, no momento de crise profunda, não era simples, não. Ela sustentou o ser humano. Que essa zorra toda é construída por pessoas, né? Que estão ali, né, à mercê das variáveis todas. E ele passou uma situação mesmo, velho. Na época eu não criava conteúdo, não. Eu não criava conteúdo do Bahia, não. E nem fazia live do Bahia. Mas, porra, meu irmão, fiquei com a raiva de Belintani, velho. Ele fez muita besteira pra fazer aquele time cair ali aquele ano. Foi muita merda em cima de merda. Mas ele tá falando aí, foi uma fase difícil mesmo, velho. A galera foi pra cima, ele pensou em renunciar várias vezes aí. Nego é galera do futebol, a galera não percebe as coisas. Tem nego que ameaça a família, ameaça a filha, é uma merda isso. Mas acontece, infelizmente acontece, e ele pensou em largar mesmo. Ele pensou em largar. Emocionais, de vida, de família. Então, assim, quando minha mulher fala assim, eu tô com você, o que você decidir, eu tô junto. Quando meus filhos, com todo o sofrimento, né, falam a mesma coisa, e meus amigos da pressão do Bahia, que eles sofreram todas aquelas também, pessoas ali solidárias, velho, o projeto foi coletivo e da torcida, que confiou, que elegeu a SAF, que escolheu a SAF com 99% dos votos, e sabia que ali tinha, por mais críticas que tivesse a Guilherme Belintani presidente, é normal, confiava. Sim. Confiava. Naquele aspecto negocial, tinha críticas ao futebol, tinha críticas aqui e ali, não sei, mas no aspecto da gestão, da negociação, da estratégia, confiava. E ali o que a gente precisava naquele momento era de estratégia, de sabedoria, de visão de mercado, de saber negociar. A torcida confiou em mim, eu sou muito grato a isso. Portanto, para mim, assim, eu simbolizo, eu tenho orgulho, não dá para eu esconder isso. Foi uma coisa, uma conquista individual muito forte, mas, velho, se não fosse o coletivo ali, todo aquele grupo de conselheiros que me apoiou, toda a torcida que, mesmo nos momentos ruins, quem me encontrava na rua, muitos falavam, siga, você derrubou o clube da Série B, mas você vai trazer de volta para a Série A. E assim, eu recebi muita coisa desse tipo, né? Então, eu tenho essa noção, assim, a satisfação, mas a visão de um projeto coletivo. Assim. E aí, nesse momento que eu aproveito, Belintani, vai mandar aqui um recado de Renatinho Guedeville.
E ele manda aqui um beijo pra mim e pra você, Pedro, e fala o seguinte: mande Outro pra pra Belintani um grande abraço. Eu sempre digo que o Bahia tem 2 grandes presidentes na história. Fala Maracajá e Guilherme Belintani. Obrigado, Em poucos anos as pessoas vão entender o quão estratégico e disruptivo foi o movimento realizado por ele. Obrigado. E eu concordo plenamente. E esse ajuda demais nas análises, é um cara que dá qualidade ao debate, Sim, né? Muito forte, sim, inclusive sim, na época da sim. SAF, né? E, inclusive nos momentos muito difíceis também. Totalmente. Porque ele foi um cara que sempre teve ali a visão do que o clube estava fazendo, precisava fazer. Isso. E, evidentemente, quando tinha o que ele considerava lacuna, ele colocava com muito cuidado, porque entendia o que estava em jogo ali. Faz parte. Né? E realmente, Renato Guedevilha entende muito desse negócio de... E se você discordar dele, ele vai buscar um estudo e vai trazer... Pergunte a ele se ele tem saudade das muitas reuniões de trabalho junto à comissão da SAF, que aconteceu até em dia de eleição, em 2 momentos do dia. 1 ano de reuniões praticamente diárias. Isso aí. Eu diria que eu não tenho saudade, eu tenho boas lembranças. Assim, saudade são coisas diferentes. Saudade seja uma palavra muito forte, né? Eu tenho boas lembranças, grandes lembranças, e acho que marcou, né? O Wendel falou aí certo, mas vários outros. Eu trocava mensagem agora de manhã com o VJ, por exemplo, sobre uma análise específica. Esse outro que sempre teve do seu lado, VJ foi um conselheiro importantíssimo, porque ele era o cara que, no conselho, que mais entendia de negócio, né? Um cara que, conselheiro, consultor de alto nível de grandes empresas. Então, um cara que eu falei, VJ, me ajuda aqui a explicar para todo mundo o que é uma SAF, quais são os processos que a gente vai passar. Ele tem um papel importante, só para citar aqui, né? De pessoas que estudando e por meio do trabalho coletivo, como eu falei, constituíram todo esse projeto, né? Marcelo Moraes, por exemplo, que é um cara anônimo, se andar em Salvador ninguém conhece, mas sem ele a SAF não teria acontecido. Porque ele foi, junto comigo e com o Vitor, fizemos o trio ali de estudo, de negociação,